Maravilha, então, bora resolver exercício, né? A gente está numa terça, diferente do nosso dia habitual, né? A gente tem aula na quinta, será apenas uma aula hoje, não vai ser dobradinha, mas bacana que dá para a gente resolver exercício, eu acho que é um objetivo interessante. A gente tem alguns exercícios que estão na nossa apostila e mais duas listas de exercício, confirmando, né? Duas listas de exercícios. Duas listas de exercícios que já podem ser feitas. Então, até agora, já temos 5 listas de exercícios. Eu recomendo fortemente que vocês comecem a resolver esses negócios daí para não deixar acumular. Então, não deixa acumular, porque senão atrapalha a vida, vai ficar um monte de coisa. E aí, se você tiver uma dúvida em uma dessas, a gente conseguir resolver agora, melhor para não carregar essa dúvida lá para frente. É a técnica para não deixar acumular dúvidas, né? Os exercícios ainda a gente dá um jeito, mas as dúvidas é complicado. A gente tem que resolver o mais rápido possível. Vamos fazer, então, a resolução desse primeiro exercício, né? Elaborar um programa que calcule a equação do segundo grau, levando-se em conta os seguintes aspectos: verificar se a equação do segundo grau, verificar se existem raízes reais, ou seja, se o delta é maior que zero, verificar se o delta é igual a zero, porque aí só teria uma raiz real, e após todas as verificações, calcular a primeira e a segunda raiz, né? Se possível, a segunda, senão só se calcula uma. Então, esse primeiro exemplo daqui, a gente tem ele bem explicadinho numa lista, que é a primeira lista do terceiro semestre de POO de métodos. Só para lembrar que eu acho que é importante, né? Como que é a equação do segundo grau? A equação do segundo grau é aquela equação famosa que dá trabalho para a gente nas aulas de matemática, né? O professor dá exercício até dizer chega, você tem lá A que multiplica x ao quadrado, mais B que multiplica x, mais C. Se você resolver isso daqui tudo, tem que ser igual a zero. Isso aqui é a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela gera duas respostas porque ela tem uma raiz. Então, quando você tem uma raiz, você tem um problema que você não sabe se o resultado dessa raiz é positivo ou negativo. Por exemplo, se você fizer a raiz de 4, né? 4 pode ser 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz de 4 é 2? Não necessariamente. Porque se você tiver menos 2 vezes menos 2, ou ainda menos 2 ao quadrado, né? Você tem exatamente 4 também, porque menos vezes menos dá mais. Então, você tem duas possibilidades de resposta por conta da raiz. Então, a raiz gera essas duas possibilidades. Então, é isso daí que é o grande tchan, né? Então, você tem aqui menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o b ao quadrado menos 4ac é o delta. Só que aí a gente tem algumas coisas que são necessárias para que a gente valide essa equação. Para essa equação daqui ela ser verdadeira, o a que multiplica o termo ao quadrado, ele não pode ser zero. Porque se ele for zero, a multiplicação disso aqui vai dar zero. Ela deixa de ser uma equação de segundo grau, ou seja, esse termo quadrado ele deixa de existir, então quebrou as nossas pernas. Então, isso daqui não pode ficar zero, ou seja, o A não pode ter valor zero. É a primeira coisa que a gente tem que ver. Então, você vai pedir sempre para o usuário entrar com o valor do A, o valor do B e o valor do C. Só que quando ele entra com o valor do A não pode ser zero. Se for zero, deixa de ser uma equação de segundo grau. É a primeira regra que a gente vai ter que montar. Se for diferente de zero, a gente pode calcular o delta. Então, para fazer o cálculo do delta, a gente tem... Deixa eu ver se tem só a fórmula do delta bonitinha. Aqui. O delta o delta é o b ao quadrado menos 4ac. Se o valor do delta for igual a zero, vamos voltar aqui em cima para mostrar. Se isso daqui que tiver na raiz for igual a zero, ela deixa de ter duas respostas. Por quê? Isso aqui vai dar zero, mais ou menos zero, não vai fazer diferença nenhuma. É uma única resposta, né? Então, quando o b ao quadrado menos 4ac é igual a zero, você pode calcular a resposta com menos b dividido por 2a direto, porque aí você já anulou tudo isso daqui, né?
Então, já não tem a necessidade de calcular isso. Então, quando delta é igual a zero, você tem apenas uma resposta. Quando você tem um delta positivo, ou seja, maior que zero, você tem duas respostas possíveis, né? Você vai gerar aqui um valor positivo e um valor negativo para a raiz, logo vai dar uma resposta, né? Uma raiz menos b menos a raiz do delta sobre 2a, e a outra é menos b mais a raiz do delta sobre 2a. O problema é quando esse delta aqui dá negativo. Quando esse delta dá negativo, raiz de número negativo cai lá nos irracionais. E aí você pode dizer que está fora do conjunto dos racionais, ou seja, não existem raízes reais para essa equação daqui. Não tem resposta para ela no domínio dos reais, né? E aí você pode cair fora já e terminar o teu programa, porque a gente não vai lidar com irracional. Então, é simples desse jeito daí. Então, a gente tem que verificar, primeiro, se o valor do A é igual a zero. A gente vai calcular o delta, e aí, delta positivo, duas respostas. Delta igual a zero, uma resposta. Delta negativo, não tem resposta. Não tem raízes reais, né? Então, são essas as regras que a gente vai seguir. Então, aqui nessa apostila, né, na verdade não é uma apostila, é uma lista de exercícios, está bem explicadinho para quem quiser lembrar aí da equação do segundo grau, mas resumidamente é isso daí. Bora começar a fazer codigão para resolver o nosso exercício de equação do segundo grau. Começar um código novo, arquivo salvar como equação do segundo grau. Nome bem significativo. Até demais, né? Equação do segundo grau. Vamos lá resolver essa equação do segundo grau. Importante lembrar, a gente vai pedir para o usuário entrar com valor de A, de B e de C, né? Então, para que ele possa entrar com algum valor, a gente vai fazer um import do java.seus utilitários, ponto, a gente vai pegar o pacotinho do scanner. O scanner vai nos possibilitar a criação de um scanner para ficar varrendo a entrada do sistema padrão, né, que é o teclado. Então, a gente vai criar lá scanner, vou chamar ele de leia, igual a um novo scanner que vai escanear a entrada do sistema, o system.in. Então, beleza, agora a gente já tem o nosso scanner. Eu preciso ter 3 variáveis, A, B e C. Eu vou deixar essas variáveis já como double, beleza? Vou já declará-las como double para que a gente possa trabalhar tranquilamente e testar valores diferentes, A, B e C. Criei 3 variáveis double, A, B e C, e aí a gente vai solicitar a entrada dos valores, né? Então, vamos começar. System.out.print, e aí a gente vai começar aqui com a entrada do valor do A. E aí, lembrando, por que eu coloquei um contra barra aspas? Porque eu quero que apareça o A entre aspas. Aí ele vai ficar lá, entre com o valor, e aí entre aspas de A, né? Faltou um D, A. Ele vai ter que entrar com o valor do A. Então, só para mostrar, né? Compilando e executando, só para mostrar aqui. Compila, espera compilar, roda. É só para mostrar essa aspas aqui, né? Para mostrar essa aspas e essa aspas. Na hora que eu escrevo a minha string, eu tenho que colocar aquele caractere de escape lá, que é o contrabarra, né? E aí eu coloco a contrabarra, e aí belezinha, ó lá, a contrabarra, e aí ele representa o A bonitinho. É essa a ideia, né? Justamente para aparecer. A primeira aspas e a última é o delimitador da string. Então eu tenho que falar para ele que isso daqui não está fechando a minha string, né? É um caractere que eu estou colocando dentro da string. E a mesma coisa aqui, estou colocando um caractere aspas dentro da string. Maravilha, vamos ler o valor do A, né? A recebe o nosso scanner de leitura, leia, e ele vai esperar um próximo número double, né? Então, o próximo número que seja um double.
Então, next double. Maravilha, vou ler esse valor. Na hora que eu leio esse valor aí a partir do teclado, e o usuário dá o Enter, o que acontece? A gente tem aquela regrinha, o A não pode ser 0. Então, se o A for diferente de 0, eu continuo. Se ele for igual a 0, eu paro o meu programa. Então, vou fazer um teste. If o A for igual a 0, o A for igual a 0, eu vou ter que parar o meu programa. Só que eu quero continuar aqui na parte verdadeira se ele não for igual. Então, vou trocar aqui de igual, igual para exclamação igual, ou seja, não igual. Então, se ele não for igual a 0, se ele for diferente de 0, abro e fecha chaves, e aí ele vai desenvolver aqui todo o código, né? Aqui vem todo o nosso codigão. Olha lá, vem todo o nosso codigão aqui. A gente vai colocar tudo que precisa aí dentro. Só que eu quero dar uma mensagem para o usuário dizendo que não é equação do segundo grau e finalizar o programa. Então, vou colocar aqui um else. Vou mandar uma mensagem para o usuário saber o porquê que ele digitou 0 e saiu, né? System.out.println. Vou informar para ele, então, não é uma equação do segundo grau. E aí ele já sabe o porquê, e aí acabou e fim do programa. E aí ele finaliza o programa vindo aqui para o término dele. Agora, se ele digitou um valor diferente de 0 para o A, eu tenho que pedir para ele informar os valores de B e de C. Então, a gente vai fazer aqui a entrada dos valores de B e de C, que não tem nenhuma restrição, né? Entre com o valor de B, e aí a gente lê o B. E a mesma coisa a gente vai repetir para o C. Se o cara já entrar com o valor 0, já acaba o programa logo de primeira, ele não quer nem saber, tchau, você digitou 0 na equação do segundo grau, isso aqui é para calcular a equação do segundo grau. É esse daí o objetivo. Então, a gente vai entrar aí com o valor do A, do B e do C. Entrou com os valores de A, B e C, vou fazer o cálculo do delta. Então, vou colocar lá para calcular o delta. Maravilha, então eu vou declarar a variável delta para que a gente possa fazer o cálculo do delta. Delta, ele é igual a B ao quadrado, e aí tem algumas formas de fazer. Você pode fazer B vezes B, menos 4AC. Então, essa é a forma. Só que, bonito na matemática, funciona legal. Só que na linguagem de programação, isso daqui não é algo certo, não está escrito corretamente. Se eu quero que ocorra a multiplicação, eu tenho que colocar, então, um operador asterisco, né, para fazer aqui a multiplicação. Então, ele tem que ter o operador asterisco para fazer a multiplicação. Isso daqui funciona bem? Funciona muito bem. B vezes B é B ao quadrado. Eu vou copiar isso daqui, vou colocar aqui embaixo, vou deixar isso aqui em forma de comentário. Existe dentro da biblioteca matemática, a Math, uma possibilidade de utilização. Existe um método chamado POW, que é o power, o elevado a alguma coisa. Então, eu posso fazer uso do POW para fazer um número elevado a alguma coisa. Então, por exemplo, math.pow, e eu quero elevar o B a 2. Então, o B elevado a 2 é isso daqui. Então, parece ser muito grande, mas é legal você saber que tem essa possibilidade. E o legal aqui é que você não necessariamente precisa fazer ao quadrado. Você poderia, por exemplo, elevar o cubo, né, 3, ou elevar a quarta potência, a quinta potência, o valor que você quisesse. E ainda mais, eu poderia elevar a um número fracionado. Então, eu poderia elevar a 2,5. É possível. E eu posso fazer ainda mais. O método POW, e aí a gente tem que lembrar, isso aí é da matemática,
A operação inversa da matemática é a radiciação. Então, da exponenciação na matemática é a radiciação. Então, quando eu estou fazendo a elevação de um número ao exponencial 2, se eu quiser tirar a raiz quadrada dele, vou ter o mesmo resultado. Mas se eu elevar o número a 1 sobre o valor que eu quero, quer dizer que eu também estou tirando raiz quadrada, né? Então, estou falando aqui para você que eu poderia fazer algo do tipo, né? 1 dividido por 2. Então, eu estou fazendo que b elevado a 1 sobre 2. Mas só que isso daqui ainda dá aquele probleminha, né? Porque 1 sobre 2, a gente vai ter um problema que vai dar alguma coisa estranha, muito louca, porque não vai poder dividir, e aí a gente tem um problema, vai dar 0 isso daqui de resposta. Mas se eu colocar isso daqui, funciona, né? Ou se eu fizer a conversão de um deles para double, também funciona. É só para a gente lembrar esses detalhes. Então, pode ser isso daqui, ou ainda, né, você pode multiplicar, elevar a 0,5, que é exatamente 1 dividido por 2, né? Também funciona. Então, é gosto do freguês como que vai funcionar isso daí. Então, dá para escolher se você quer tirar a raiz dessa forma daqui. Vou colocar aqui elevado ao quadrado para mostrar que pode ser desta forma ou desta forma, gosto de cada um. Não estou questionando que você deva utilizar o método da biblioteca matemática ou que você tem que multiplicar direto porque escreve menos. É gosto de cada um. Então, só para mostrar aqui as diferenças. Aí a gente chega num ponto que a gente precisa entender, então, esse delta, né? A gente tem um problema quando delta é negativo. Quando delta é negativo, a gente vai ter probleminha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, se for positivo, 0 ou positivo, eu vou ter uma ou duas raízes de resposta. Essa é a verdade. Vou ter uma ou duas. Se for 0, vou ter problema. Então, vou testar. Isso daqui, eu quero verificar, então, se o delta ele vai ter a possibilidade, então, se ele é maior ou igual a 0. Se ele for maior ou igual a 0, vai ter aqui o cálculo das raízes, né? Maravilha, ele vai sair calculando as raízes aqui. Se não, eu já vou dar uma mensagem aqui para ele, né? Eu vou falar, olha, system.out.println, e aí eu vou dar a mensagem para ele, olha, não existem raízes reais. E aí, beleza, a gente já verificou mais uma possibilidade, né? De não haver raiz real se o delta ele for negativo. Delta negativo, probleminha para a gente. A gente verificou aqui se o delta ele é maior ou igual a 0. E aí a gente tem dois casos possíveis, né, para o cálculo das raízes. Ou eu tenho que o delta é igual a 0, e aí eu tenho um cálculo para fazer. Ou se não, o delta é maior que 0, aí eu tenho duas raízes para serem calculadas. E aí, belezinha, a gente montou nossa estrutura de if. Vamos fazer, então, para que ele calcule as raízes reais, né? Então, vou mandar ele calcular, vou declarar aqui o x1 e o x2, x' e x duas linhas, né? Então, x' e x duas linhas, x1 e x2, as duas raízes. E agora, eu vou calcular aqui o meu x1, porque só tem uma raiz, então estou deixando aqui. O que acontece agora? Vou aplicar diretamente a fórmula, né? Ele fala que é menos b, e aí o mais ou menos raiz do delta some, e aí eu faço dividido por 2a. É isso daí. Essa é a forma de calcular. Só que esse 2a eu não posso deixar assim, eu tenho que colocar aqui o símbolo de multiplicação.
E aí você pode ter o B dividido por 2 vezes o A. Pode? Não, não pode. Então a gente tem que colocar um parênteses para mudar a ordem da multiplicação para ela acontecer primeiro aqui. Porque senão ele acontece lá de dividir o menos B por 2 e o resultado disso ele multiplica por A, que vai dar diferente de dividir o B por 2 vezes o valor do A. Então, a gente mudou aí a priorização na execução com o parênteses. Maravilha, calculou. Agora, o que eu faço? Se calculou, vou mostrar, né? System.out.print ln. E aí ele vai fazer a impressão do x, né, da raiz real que ele tem. Agora, quando eu tenho duas raízes reais, a gente vai ter que é o x1 recebe menos b mais a raiz do delta, isso daí dividido por 2a. Agora a gente tem que acertar, né? Você pode utilizar a biblioteca matemática para fazer a chamada da raiz. Você pode fazer uso do elevado a, e aí você coloca 0,5, você está tirando raiz quadrada, e aqui no lugar do b você colocaria delta. Então, math.poll, abre parênteses, delta, vírgula 0,5. Você está tirando a raiz quadrada do delta. Mas eu tenho uma função específica para a raiz quadrada. É o sqrt root, SQRT. Então, posso fazer o uso aqui, ao invés de escrever raiz, né, fazer lá math.sqrt, sqrt root, né? Sqrt quadrada, root raiz. Então, sqrt root de delta. Então, ele já vai fazer o cálculo da raiz quadrada do delta. Maravilha. Ele vai calcular isso daqui, só que, lembre-se, ele tem que calcular isso primeiro. E aqui a gente tem uma soma. Se tem uma soma, eu tenho que colocar esse cara daqui todo entre parênteses, para que ele execute isso daqui primeiro. E esse daqui também, né? A gente vai colocar lá a multiplicação, vou colocar entre parênteses para que ele calcule essa segunda parte daqui. Então, ele calcula a parte de cima, calcula a parte de baixo, e depois efetua a divisão entre esses dois termos. Então, calcula-se a parte de cima primeiro, depois a parte de baixo, e aí sim, depois disso daí, a gente tem o resultado. Esse menos B funciona muito bem. Seria a mesma coisa que se você multiplicasse por menos 1 o valor do B, você está negando o valor dele. Mesma coisa que na matemática, vai funcionar direitinho aqui. O segundo cálculo, ele vai fazer não mais a raiz de delta, ele vai fazer menos a raiz de delta, né? E aí a gente tem o x duas linhas. Aí agora a gente vai fazer a apresentação. System.out.println x' vai ser igual a x'. E aí eu repito o processo para o x duas linhas, ou x2. Belezinha. Se tudo correu bem, a gente tem um programa funcional. E aí, para testar algumas coisas, a gente vai começar as brincadeiras. Compilou, rodou. Primeira coisa que eu quero verificar, se eu digitar 0 aqui, não é uma equação do segundo grau. Pronto, acabou meu programa aqui. Já começou a ficar legal, então isso está funcionando bem. Vamos ver aqui valores, né? Vamos ver valores possíveis. Cadê? 1 menos 1 menos 12, né? Então, 1 menos 1 menos 12. Vamos ver o que dá 1 menos 1 menos 12. Vai dar 4 e menos 3. Então, vamos executar esse cara. 1 menos 1 menos 12.
dá lá o valor 4 e o valor menos 3, 2 raízes reais. Eu acho que eu não tenho exemplo para quando não tem. Turururu. Não calculei, vamos ver. Para dar 0 ao quadrado menos 4ac. Para dar negativo. O A tem que ser grandão, o C grandão e o B pequenininho. Não, qualquer valor para quando B igual a 0, né? Boa também, vamos lá. Qualquer valor grandão para o A, então 10. O B eu vou colocar 1. E aqui o C eu vou colocar 10. Não existem raízes reais. Ó, que legal. Não existem raízes reais. B ao quadrado, 2 ao quadrado, então vai dar 4. Então 1, 4, 1. Isso daqui, né? 1, 4, 1. 1, 4, 1. Não, deu 2? 1, 4, 1. AC, 1 vezes 1, vezes 4. É 2, né? Burrão. 1, 2, 1. Aí só uma resposta. Beleza. Tranquilo, Suzy, fica sossegada. Faz parte do processo, seja bem-vinda. A gente está resolvendo exercícios. Na verdade, exercício. A gente está no exercício da raiz da equação do segundo grau, né? Mostrando lá o cálculo das raízes. E aí a gente está testando isso daí. Esse exercício é um exercício clássico, né, da utilização dos desvios condicionais. Então, vou tirar o zoom só para a gente ver o códigão todo, né, para você visualizar. Olha só que legal. Ele começa aqui com um if, e aí, se esse if é verdadeiro, tem toda essa parte daqui que ele faz. Se ele não é verdadeiro, ele já dá uma mensagem aqui. E aí, depois, ele tem um outro teste aqui dentro, um outro if. Se ele é verdadeiro, executa um monte de coisa, se não, tem um teste. E aí, dentro dele, a gente fez mais um teste, né? Para verificar se o delta é igual a zero, calcula apenas uma raiz. Se o delta é diferente de zero, calcula-se as duas raízes. Fica bonitinho a estrutura montada, organizadinha, né? Então, if, aí, se isso aqui não é verdadeiro, mensagem lá embaixo. Aí ele cai aqui dentro. Se isso daqui é verdade, se isso daqui não é verdadeiro, mensagem lá embaixo. E se não, a gente divide. Então, a gente fez o seguinte processo. A gente pediu para entrar com o valor do A gente testou se o A é igual a zero. Se o A é igual a zero, ele cai aqui embaixo, né? Não é equação do segundo grau. Se ele é diferente de zero, eu posso ler o B e posso ler o C. Depois que eu li o B e o C, eu tenho o valor do A, do B e do C. Logo, eu posso fazer o cálculo do delta. Fiz o cálculo do delta aqui. Lembrando que pode ser utilizado o math.poll ou se não multiplicar a sua variável por ela mesma, né? Dá a mesma coisa, está elevando ao quadrado da mesma forma. Feito isso daí, a gente quer saber o seguinte, esse delta que a gente acabou de calcular, ele é negativo? Se é negativo, vai dar mensagenzinha de erro aqui, ó, não existem raízes reais. Se ele é zero ou positivo, a gente vai fazer o cálculo das raízes. Sendo que, quando ele é igual a zero, e aí quando é igual a zero, a gente tem aqui esse detalhe, né? Ele tem apenas uma raiz. Quando ele é igual a zero, a gente tem aqui apenas uma raiz. E aí a gente pode simplificar a fórmula, porque o mais ou menos raiz do delta some. Então fica menos b sobre 2a. E aí a gente já calculou e jogou dentro de uma das nossas variáveis e apresentou a resposta. Quando ele não é igual a zero, e eu já tirei daqui, né, com essa outra condição, tirei a possibilidade dele ser negativo, só me resta os números positivos. Então aqui eu estou verificando se é positivo, é zero ou positivo, né, nulo ou positivo. Aqui eu estou testando se ele é nulo dentro desse teste. Então
o que me sobra se ele não é nulo, se ele não é igual a zero? Somente os valores positivos. E sendo valor positivo, ele tem duas raízes. A gente calcula o menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e a gente calcula o menos b menos a raiz de delta sobre 2a e apresenta o resultado. Então, parece ser algo muito complicado, mas o foco é a estrutura em si, né? A matemática só veio para a gente poder organizar o fluxo de pensamento, entender e colocar um case para ser testado, né? Mas o funcionamento é exatamente isso, a gente verificar a cada teste, a gente vai eliminando possibilidades. Então, é muito importante focar quando a gente está fazendo uso de estruturas de decisão, quando a gente usa o if composto, que ele tem o else, lembrar que o else é exatamente o oposto do teste de cima. Se eu estou testando se algo é igual, o else é diferente. Se eu estou testando se algo é maior ou igual, embaixo é menor, o else é menor. Então você tem que saber exatamente os opostos. E aí você ganha tempo e testes, né? Porque já imaginou se eu tivesse que ficar testando todas as condições? Ah, para testar se o delta é maior que zero, para testar se o delta é igual a zero, testar se o delta é menor que zero. Não preciso, né? Eu posso fazer o uso aí dos meus ifs para facilitar a minha vida na hora dos testes, né? E ajuda bastante, acelera bastante aí para a gente trabalhar. E aí eu pergunto, há alguma dúvida na resolução desse exercício? Quer ver alguma parte específica, né? Gostaria de ver alguma coisa? Ficou dúvida? Entenderam? Não entenderam? Tranquilo? Se está tranquilo, beleza. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar aí a qualquer momento, sem problema nenhum. Dando continuidade nas nossas resoluções de exercícios, a gente tem um outro exercício clássico pra caramba, né? Quando a gente chega em estruturas de decisão, que é para a gente verificar agora o tipo do triângulo. Então, nós temos algumas condições para que a gente possa fazer esse teste. A primeira condição é que eu tenho que ler 3 valores, né? E aí a gente tem um problema. Se eu pegar um lado e eu pegar um outro lado e eu somar isso daqui, a soma desses dois lados, ela tem que ser menor que esse outro lado que sobrou. Então, a soma de cada um dos dois, de cada dois lados, tem que ser menor do que o que restou. Por quê? Porque senão não forma triângulo. E se você tiver dúvida, pega palitinho aí, ou pedacinhos de papel e coloca um e coloca outro para você ver. Se você tiver esses dois aqui maiores do que o que sobrou, ele não consegue funcionar, né? Maiores não. A soma dos dois tem que ser maior, não menor, né? Perdão, tem que ser maior. Porque se for menor, eles não conseguem se juntar, né? Eu pego as duas pontas aqui e não dá para juntar. Então, se for resultante, né, o terceiro for muito grande, vai ficar faltando para eles se ligarem. E ele não pode curvar, né, para juntar as pontas. Então, a soma desses dois daqui sempre tem que ser maior que a terceira. Tem que ser maior, desculpa, tem que ser maior. Então, é essa daí uma das condições que a gente tem para verificar se é um triângulo. Então, o primeiro teste é verificar se a gente tem triângulo. Então, eu somo dois lados e tem que ser, essa soma tem que ser maior do que o lado resultante. A gente tem que verificar se ele é um equilátero. Equilátero é quando todos os lados têm o mesmo tamanho, então, lado A, lado B e lado C, eles são exatamente iguais. E eu lembro que não existe uma tripla comparação, então não dá para fazer uma tripla comparação, não dá. Eu não consigo testar se A igual a B igual a C. Esse teste não é possível, beleza? Deixo claro já antes de vocês tentarem. Depois a gente tem o isósceles. O isósceles ele tem dois lados iguais e um diferente. Então a gente tem que testar se o lado A é igual ao B, ou se o B é igual ao C, ou se o C é igual ao A. Tem que fazer todos esses testes. E aí a gente tem o escaleno. O escaleno, todos os lados são diferentes. Então, quando a gente lida aí com o escaleno, todos os lados são diferentes. E aí, o que acontece nesse cara?
você tem que testar se o A é diferente de B, se o B é diferente do C e se o C é diferente do A. Então, você tem que testar se todo mundo é diferente de todo mundo, porque não pode ter nenhum igual ao outro. Então, tem que fazer esses vários testes daí. O isósceles, eu tenho que ter pelo menos 2 lados iguais, né? Na verdade, eu tenho que ter somente 2 lados iguais. E o equilátero, eu tenho que ter todos os lados iguais. Então, a gente consegue agora elaborar um programa. Para tanto, vamos começar a fazer aí um teste do triângulo. Vamos começar um programa novo. Então, lá o novo Java main. Vamos salvar esse cara. Triângulo. Ainda resolveremos com ifs, né? Bora então começar. Eu vou ter que pedir para o usuário informar alguma coisa. Se o usuário vai me informar alguma coisa, importe java.util.scanner. Então, beleza, a gente já importou o scanner para utilizar. Se eu importei, já vou criar aqui meu scanner para que eu possa utilizar, né? Scanner, meu scanner, vou chamá-lo de Leia, e agora vou criar um novo scanner que vai ficar esquadrinhando a entrada do sistema, system.in. Beleza. Vou criar minhas variáveis int A, B e C. Então, são os lados do triângulo. Você pode colocar L1, L2, L3, lado 1, lado 2, lado 3. Lado A, lado B, lado C, como você queira. Vou chamar somente de A, B e C. Vou solicitar a entrada desses valores. E aqui, diferente do caso que a gente teve anteriormente aí da equação do segundo grau, eu devo de ler todos os valores primeiro, né? Porque a partir do momento que eu tenho todos os valores é que eu consigo fazer as comparações. Então, bora ler todo mundo. System.out.print entre com o valor de A. E aí, A vai receber o meu objeto de leitura leia e ele vai esquadrinhar para um próximo valor inteiro, next int. Maravilha! Agora, para o A, para o B e para o C. Então, a gente vai ler o A, o B e o C. Bora, então, fazer esse teste para verificar se é um triângulo. Eu já tenho os valores do A, do B e do C. Eu preciso fazer um primeiro teste, eu preciso verificar se é um triângulo. O teste para a verificação de um triângulo é, eu tenho que somar 2 lados, então vou fazer aqui uma demonstração, né? Então, imaginando aqui, eu tenho que somar 2 lados, então o A mais o B. Isso daqui tem que ser maior que o C. Ele não pode nem ser igual, porque se for igual, ele vai ficar uma reta, né? Ele vai ficar uma barrinha. E isso daí não é formação de triângulo. Então, ele tem que ser, a soma realmente tem que ser maior. Só que não é somente isso daqui que eu tenho que testar, né? Porque eu posso ter o problema ainda do B com o C, né? Então, eu vou ter que testar o A maior que o B e vou ter que testar o B mais o C maior que o A e ainda vou ter que testar o C mais o A maior que o B. Testei todos os lados possíveis. Então, o A mais o B maior que C, o B mais o C maior que o A mais o C maior que o B. Então, testei literalmente todos os lados. Se isso tudo aqui é verdade, quer dizer então que eu tenho um triângulo. Então, isso daqui fará com que eu verifique se eu tenho um triângulo. Então, esse teste é triângulo. Existe triângulo? Se existe um triângulo,
a gente vai dar continuidade, né? Maravilha. Mas se não existir, mensagem para o usuário saber o que está rolando aqui no mundo, né? System.out.println não existe triângulo. Então, não formou triângulo. Agora que eu tenho a possibilidade aqui dentro, né, da parte verdadeira do if, eu tenho a possibilidade de descobrir qual que é o tipo do triângulo. Eu tenho 3 possíveis triângulos. Eu tenho o equilátero, o isósceles e o escaleno. Então, só para lembrar, na ordem, todos os lados iguais, 2 lados iguais, nenhum dos lados iguais. Beleza? Então, se isso daqui for verdade, a gente vai começar a fazer os nossos testes. E agora eu quero testar para verificar. Como que eu posso verificar se todos os lados são iguais, né? Eu posso verificar se o A é igual ao B e o B igual ao C e o C igual ao A. Então, eu posso fazer isso. Isso daqui, só para deixar claro, ó, fazer um if aqui para mostrar, né? A igual a B igual a C. Isso daqui não pode. Beleza? Essa tripla comparação não pode. E aí existe uma explicação muito tranquila. Não pode por quê, né? A pergunta é, não pode por quê? Ah, porque quem desenvolveu a linguagem não permite. Não é assim. Isso não pode porque os valores testados são inteiros, né? E aí o que acontece? Como ele vai lendo em sequência, ele vai pegar aqui e fazer A é igual a B. Ele está comparando inteiro com inteiro. Se eles forem iguais ou diferentes, não importa, isso aqui vai dar uma resposta ou true ou false. E aí ele vai estar comparando true ou false com C. Só que true ou false é booleano e C é inteiro. E aí não dá para comparar boolean com int. É por conta disso que não dá, beleza? Porque se isso aqui tudo fosse booleano, daria, sem problema nenhum. Ou se o C fosse booleano, daria para a gente testar A, B e o C sossegado, sem problema nenhum. Mas isso aqui não é possível porque A, B e C são valores inteiros. E o resultado dessa comparação daqui é um booleano. E aí o boolean não pode ser comparado com o inteiro. É só por conta disso, tá bom? É só por conta disso daí que não pode. Agora, é só a questão da tipagem, né? Agora eu fiz aqui o A igual ao B, e o B igual ao C, e o C igual a A. Isso daqui tá certo? Tá certo. Tá correto, não tem problema não. Tá funcionando. Mas a gente pode simplificar isso daqui. Por que que a gente pode simplificar? A gente usa a lógica matemática para fazer uma dedução, né? Se o A é igual ao B e o B é igual a C, isso implica, então, né? Se você tirar essa parte, você está fazendo. Opa, faltou um igual, né? Você está fazendo a comparação direta, né? Disso daqui, ó. Você está afirmando que o A é igual ao C, né? Então, quando você faz A igual a B e B igual a C, essas duas variáveis daqui, né? Quer dizer, duas variáveis, né? O B, ele está sendo comum nas duas e eu estou afirmando que o A é igual ao B e o C também é igual ao B. Logo, o A é igual ao C. Eu não preciso fazer esse último teste. Isso daqui pode ser simplificado. Então, a gente pode fazer uma redução. Vou fazer melhor ainda. Eu vou deixar isso daqui. Isso daqui está certo, não está errado, mas não há a necessidade de fazer essa tripla comparação. Porque, por lógica dedutiva, se o A é igual ao B e o C também é igual ao B, logo o A é igual ao C. Então, aqui já é uma dedução lógica, né? Então, aqui, por dedução, o A também é igual ao C. Então, eu só preciso fazer essas duas comparações. Se isso daqui é verdade, então nós temos que o A igual ao B igual ao C. Logo, nós temos um triângulo que tem todos os lados iguais.
system.out.println, e aí a gente vai falar equilátero. Então, a gente já tem aqui o equilátero. A gente já descobriu que um deles é equilátero. Agora, a gente vai verificar se ele é o isósceles, se ele tem pelo menos dois lados iguais, né? Então, a gente vai fazer esse teste. Se todos os lados não são iguais, eu posso ter pelo menos um ou todos diferentes. Então, eu posso ter um diferente ou todos diferentes. Se eu tenho um diferente, eu tenho que eles são isósceles. Se eu tenho todos diferentes, eu tenho que ele é escaleno. Essa a lógica dedutiva, né? Então, a gente vai seguir essa ideia daqui. Agora que eu já fiz o teste para verificar se eles são iguais, né? Então, testei aqui se eles são iguais. Se todos os lados são iguais, saiu o equilátero. Agora eu estou caindo na ideia de não são todos os lados iguais. Eu posso fazer várias verificações. Eu posso verificar se o A é diferente do B e se o B é diferente do C. Se eles são diferentes, ainda não implica no A ser diferente do C. E eu teria que testar os três. Não adianta que eu não escaparia dos três testes nesse caso. Isso aí não há uma implicação lógica que facilite para a gente. Mas eu posso verificar se pelo menos dois lados são iguais. E aí, como que eu poderia verificar se pelo menos dois lados são iguais? Eu vou fazer um teste aqui. Eu tenho que verificar, por exemplo, se o A ele é igual ao B, então é um teste que eu vou fazer, se ele é igual ao B. E aí depois eu tenho que verificar se o B ele é igual ao C. Depois eu quero verificar, né, também se o C ele é igual ao A. Só que não pode ser tudo ao mesmo tempo. Tem que ser isso daqui, ou se não isso daqui, ou se não isso daqui. Não pode ser tudo ao mesmo tempo. Porque se tudo ao mesmo tempo, eu tenho que eles são exatamente equiláteros, né? O else if não funciona no Java? Funciona. O que acontece é isso daqui, Marcão. Quando você faz else if, não é junto, é separado, você não está colocando essa chave. E aí, se você tiver mais de uma instrução para esse else, dá problema. Então, eu coloco sempre abrindo e fechando chave para eu ver a estrutura toda. Porque eu quero ver aqui if, else, fechou o if. Eu quero ver. Entendeu? É que eu testei aqui, professor. Eu coloquei else if igual a gente faz no C e em outras linguagens e deu erro. Tem como você mandar um print dessa tela para eu ver? Aham, pega aí, professor. Se você puder mandar, eu agradeço. Ou até mandar o código também, não tem problema não. Código ou print funciona. Como eu sempre falo, show me the code, né? Mostra o código aí para nós, pra gente ver. Na verdade, deu certo sim, professor. Eu que esqueci de colocar os negócios dentro do parênteses do if. Eu que fui do meio. Ops! Que bom, que bom, que bom. Se deu certo, tá tudo tranquilo. Mas sim, Valeu. daria sossegado, daria para colocar esse cara aqui apagando, né? Então, se fizesse isso daqui, estaria certo também. Só que aí tem que lembrar que esse cara some, e aí esse cara daqui, na verdade, está fechando de cima, né? Então, só tomar cuidado se você precisar ter mais de uma instrução no else, além do if. Aí pode dar probleminha. Tem que ficar esperto com isso daí só. Aqui, como eu falei, a gente tem uma certeza que todos os lados não são iguais, porque a gente está trabalhando no else desse if daqui. Então, uma certeza é que todos os lados não são iguais. Mas eu quero saber se pelo menos dois lados são iguais. Então, eu posso testar se isso daqui é igual, ou se isso daqui é igual, ou se isso daqui é igual. Então, eu vou ter pelo menos um dos casos aqui, se der verdadeiro,
eu tenho que esse cara daqui é um isósceles. Então, eu falaria aqui system.out.println isósceles. E aí eu disse que esse cara é isósceles. E aí agora eu pergunto para vossas senhorias, como que ficaria esse teste daqui para calcular o escaleno, aquele um que tem todos os lados diferentes? Como que eu faria para calcular o escaleno? Como que eu escreveria ali? Existe alguma lógica de redução, né? Que nem a gente fez lá no equilátero? Tem alguma possibilidade? Alguém tem alguma dica para me passar? Enquanto vocês pensam, eu bebo uma água. Alguma dica para mim? Tem alguma possibilidade? Alguém aqui pensaria num if? Ou teria que fazer todos os testes, né? Verificar se o A é diferente do B, o B é diferente do C. Eu aposto que muita gente queria aqui nesse teste, né? O A é diferente do B e o B é diferente do C e o C é diferente do A. E aí eu falo para vocês, isso daqui está certo? Sim, esse é um teste certo, que vai verificar se todos os lados são diferentes, né? Então, eu só posso fazer teste de 2 em 2, então estou testando aqui o A diferente do B, o B diferente do C, e aí eu estou pegando o A e eu estou verificando se ele é diferente do C também. Então, o A é diferente do C. Eu preciso fazer esse teste? A resposta é não, eu não preciso. Por que que eu não preciso? Eu tenho 3 variáveis. O primeiro teste verifica se elas são todas iguais. Se ele cair no else, eu tenho certeza que as 3 não são iguais. O que implica em, né? Se as 3 não são iguais, quer dizer então que essa daqui, uma dessas variáveis, pode ser diferente, que eu estou testando aqui. Então, uma dessas 3 variáveis, ela pode ser diferente das outras duas. Então, essa daqui diferente dessas outras duas, ou se não, essas duas diferente dessa, ou ainda essa diferente dessas outras duas. São as possibilidades. E isso daí, tranquilo, pode ter essa possibilidade aí de delas serem diferentes. Maravilha. Só que eu só tenho mais uma possibilidade depois desse teste. Se isso daqui não for verdadeiro, ou seja, se eu não tiver pelo menos 2 variáveis iguais, ou, de outra forma, pelo menos uma variável diferente, quer dizer, então, que eu tenho todas as variáveis diferentes. Se eu tenho todas as variáveis diferentes, eu não preciso testar. Por quê? Todas as variáveis diferentes, isso indica que todos os lados do meu triângulo são diferentes. Isso implica que é um triângulo escaleno. Então, olha só. Todos os lados iguais, 2 lados iguais, todos os lados diferentes. Aqui, se todos os lados não são iguais, ou vai ser pelo menos 2 iguais ou nenhum igual. Né? Essa é a ideia. Então, eu não preciso fazer esse if aqui para testar. Isso daqui não precisa ser feito. Logo, isso tudo daqui eu vou tirar e vou colocar direto a impressão. System.out.println. E aí aqui eu já vou fazer a impressão direta. Falar que esse cara é um escaleno. Então você tem lá
Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, 2 lados garantidos são iguais, o resto é diferente. Nenhum dos lados é igual. Então, se eu testei e esses 2 aqui não deu certo, só pode ser esse. Só pode ser esse. Não tem outra escapatória. Logo, eu não preciso fazer mais um teste aqui dentro. Eu posso ir direto, dizer, afirmar que ele é um escaleno. Então, se todos os lados iguais, equilátero, pelo menos 2 lados iguais, escaleno. Se não é um, não é outro, todos os lados são diferentes. Perdão, 2 lados, pelo menos 2 lados iguais e um diferente, isósceles, se não, com certeza é escaleno. E agora vem a brincadeira, vamos testar, né? Compilou isso daqui, rodou, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vou colocar aqui tá desligado meu num lock. 1 e 3. 3 não forma triângulo, porque você vai ter um aqui e o 3 não consegue, né? Você está ligado a essas 2 pontinhas aqui, né? Essas 2 pontinhas daqui não consegue juntar. Mesmo que elas fiquem retas, ainda tem o tamanho delas de diferença. Elas não juntam. E o 3 não curva, é uma reta. Então, não formou triângulo. A gente pode verificar, então, agora se todos são iguais. Então, vamos verificar aí esse 4, 4 e 4. Então, é um equilátero. Agora, a gente pode testar se, por exemplo, 4, 3 e 5. É um escaleno, todos são diferentes. Posso fazer 4, 4 e 5? 4, 4 e 5 é um isósceles. E aí eu fiz 4, 4, 5, deu isósceles. Será que se eu fizesse 5, 4, 4 daria? Né? Vou testar. 5, 4, 4. Então, 5, 4, 4. Deu. Será que se eu fizer 4, 5, 4 da isósceles? Deu. Então, todas as combinações possíveis aí de pelo menos 2 lados iguais funcionou, né? A gente testou se o A e o B eram iguais, depois a gente testou se o B e o C eram iguais, depois a gente testou o A e o C para verificar se eles são iguais. Então, todos os testes funcionaram. Belezinha, a gente conseguiu resolver. Só para a gente ver, né, que eu acho bonitinho mostrar, né, a estrutura, né? Esse cara daqui, ó que legal, a estrutura dele. Começa lá com um teste para verificar se é um triângulo. Então, a gente fez um teste. Se der errado, a gente vai mandar uma mensagem. Depois, verificamos se todos os lados são iguais, equilátero. 2 lados iguais, isósceles, se não, é escaleno. Não preciso fazer o teste, né? Então, ficou bonitinho. Um if com else, e dentro dele tem mais um if com else, e dentro desse tem mais um if com else. A gente tem aí o alinhamento de 3 ifs com a sua parte composta, né, que é o else. E aí uma coisa interessante, você pode colocar um outro if dentro do else, então aqui eu fiz de propósito, ou a gente pode colocar um outro if dentro da parte verdadeira, né, dentro do if em si, né? Então, do if, entre o if e o else, ou entre o else e o final do if, ou ainda ter nas duas partes, também funciona numa boa. Mas aqui é legal que a gente pode ver que a gente pode aninhar de qualquer forma os nossos desvios condicionais e também funciona muito bem, fica tranquilo, né? Alguma dúvida sobre como nós chegamos aí nas respostas? Se há alguma dúvida, manifeste-se, por favor. Se não há dúvidas, eu continuo. Então, eu continuo. Vamos continuar. Joia! Então, a gente já fez esses 2 exercícios, né? Que é a equação do segundo grau e o triângulo. Então, 2 exercícios que eu acho que são clássicos, que a gente sempre vai ver em tudo quanto é local. Bacana para a gente ver a estrutura funcionando, né?
Começamos agora alguns exercíciozinhos para que a gente possa reforçar o entendimento, né? Então, o primeiro é, escreva um programa em Java que solicite ao usuário 5 números inteiros e imprima o maior e o menor desse grupo daí. A gente não tem nenhuma estrutura que vá juntar todos esses números, então a gente vai criar 5 variáveis para ler isso daí, e a gente vai descobrir qual que é a maior e qual que é a menor de tudo. E esse exercício foram 5 variáveis para você ver como que é trabalhoso, né? Eu achei importante isso daí. Então, bora resolver esse cara daqui, é o exercício A da página 68, né? Começar lá um novo programinha. Então, dá um arquivo salvar como, exercício A da apostila, página 68, foi 68. Exercício A da apostila, página 68. Bora verificar o que acontece. Não, vou colocar apostila 68, exercício A. Eu acho que fará mais sentido. Porque aí a gente vai ter mais exercícios da mesma página, né? Então vai ficar agrupadinho. Então, beleza. Vamos resolver. Isso aqui está ainda dentro de if. Vamos resolver esse cara. Já que ele pede para que entremos com valores, né? A gente vai fazer o import do Java Util Scanner. Import java.util.scanner. Já vou criar o scanner, né? Então, scanner chamado Leia, que será um novo scanner para ler a entrada do sistema. Contamos. A gente vai ter aí 5 números. Vou chamar de N1, N2, N3, N4 e N5. Vamos fazer a leitura desses 5 números. System.out.print entre com o número 1 ou com o primeiro número. N1 recebe nosso scanner de leitura, o Leia, nosso objeto de leitura Leia, e ele tem a expectativa de receber um próximo valor inteiro. Então, a gente vai fazer isso daqui. E agora, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem o 2, o 3, o 4, o 5, ler o 5, o quinto número, o quarto número, o terceiro número e o segundo número. Beleza, a gente já tem aí para ler os 5 números. Joia! Temos os 5 números. Eu vou montar uma estrutura que pode parecer uma insanidade. Não quero dizer que é a melhor resposta, mas é uma resposta possível. Você leu os 5 números, você tem todos os valores. E agora eu te pergunto, qual é o maior de todos eles? Você pode verificar se o número 1 é maior que todos eles. Então, você pode verificar se o N1, se o número 1 é maior que o N2 e o N1 maior que o N3 e o N1 maior que o N4 e o N1 maior que o N5. Desta forma, eu afirmo para você, o maior deles é o número 1, primeiro número. System.out.print ln o maior é N1.
E agora, né? Se o N1 não é maior, eu quero testar. Qual que pode ser o maior? O N1 foi testado. Ele não é o maior. Eu tenho agora que testar o N2. Eu quero verificar se o N2 é o maior. Então, if N2 é maior. Eu preciso testar o N1? Não, o N1 não é maior, né? Eu já sei que ele não é maior. Então, quero verificar se o N2 é maior. Então, eu vou tirar o N1 da jogada. N2 maior que N3. E N2 maior que N4. E N2 maior que N5. Se isso daqui for verdade, nós podemos afirmar que system.out.println o maior é, e a gente vai imprimir o N2. O N2 vai ser o maior. Se o N1 não é o maior, se o N2 não é o maior, me resta o N3, o N4 e o N5. Então, eu vou testar if N3 maior que N4 e N3 maior que N5. Então, eu tenho lá aqui system.out.println o maior é o N3. Se o maior não é o N1, não é o N2, não é o N3, só pode ser o N4 ou o N5. Então, if N4 maior que N5, então nós temos que system.out.println o maior é o N5. O N4, né? Se o N4 é maior que o N5, maior é o N4. Se não, eu posso afirmar, então, que o N5 é o maior. System.out.println o maior é N5. E aí a gente fechou o pacote, já era. Vou tirar esse enter daqui. E esse daqui. Olha aqui que belezinha. Olha só o tamanho do alinhamento do bagulho, né? É um if, dois ifs, três ifs, quatro ifs, com um else. Então, a gente tem if, else, if, else, if, else. 1, 2, 3, 4. Para 5 variáveis, 4 testes. Beleza. Então, testo se o N1 é maior que todos. Se ele não é maior, eu já descarto ele. Então, eu testo agora se o N2 maior que todos. Se não for, descarto. Se o N3 maior que todos, se não, descarto. Se o N4 maior que todos, se não, descarto ele. Sobra somente o N5. É um teste bem legal. Vamos rodar e vamos ver. Maximizando essa brincadeira. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 é o maior. Um, dois, três, 5, 4. O 5 é maior. Um, dois, 5, 3, 4. O 5 é maior. Perfeito. 1, 5, 2, 3, 4. O 5 é maior. Cinco, 1, 2, 3, 4. O 5 é maior.
Maravilha! Acabamos de descobrir quem é o maior. O exercício pede para descobrir quem que é o maior e quem que é o menor. Acabou, então? Não, não acabou. É um exercício grande para dedéu, né? Então, a gente descobriu quem que é o maior. Eu tenho que descobrir quem que é o menor. Para descobrir quem que é o menor, a gente vai fazer o teste contrário. Eu vou verificar agora se o N1 é menor que todo mundo, se não eu descarto ele. Aí eu verifico se o N2 é menor que todo mundo, se não eu descarto e assim por diante. E eu vou fazendo o processo de descarte um por um. Então, aqui a gente já descobriu o maior, a gente precisa descobrir o menor, né? Então, a gente vai continuar o processo para descobrir quem que é o menor. Para descobrir quem é o menor, a gente vai fazer o processo do nosso teste. Bem, é literalmente o que a gente já fez, né? Então, é exatamente isso daqui. Então, eu vou dar um Ctrl C, depois eu vou vir aqui dar um Ctrl V, e aí eu vou trocar, né? Tudo que é maior, eu vou trocar por menor. Menor, menor, menor. Opa, dedinho errou. Menor, menor. Então, esse cara aqui é o menor. Se não, a gente vai testar se esse daqui é o menor, menor, menor. Se não, o N2 é o menor. Vou testar esse cara. Vou testar esse cara daqui. Então, esse aqui é o menor. Vou testar isso aqui. Então, menor. Se não, esse aqui é o menor. Chique. Vou tirar o zoom, né? Vamos lá tirar o zoom. Olha só que legal. Agora ficou complicadinho de enxergar, né? Ficou duas estruturas imensas, né? Bem grandinhas nossos aninhamentos. Mas vamos testar, né? Vamos ver lá o que acontece. Vamos maximizar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu acho que não compilou, né? Deixa eu compilar. Compilou. Rodou. 1, 2, 3, 4, 5. O maior é o 5, o menor é 1. Beleza, deu certo. Agora, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e o 4. Achou? Obviamente tem mais combinações, né? Combinação pra caramba. 1, 2, 5, 3, 4. Tá achando sempre na primeira posição, belezinha. Executando de novo. 1, 5, 2, 3, 4. Funcionou. Vamos ver mais uma vez. Agora a gente vai ter 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tá certo. Achou. Tá achando sempre o menor. Funcionou. E aí eu falo para vocês, legal, né? Puta, mas deu muito trabalho fazer, né? Tem uma forma melhor? É claro que tem, né? É óbvio que tem formas melhores. Enquanto a gente está trabalhando somente com if, else, ainda assim há possibilidades de a gente testar quem que é o maior e quem que é o menor de uma outra maneira. E da mesma forma, né, quando a gente evoluir nos nossos códigos, quando a gente entrar em laços, a gente vai ver que dá para a gente testar isso daqui de uma forma mais rápida. Quando a gente chegar em array, a gente vai ver que ficou mais tranquilo ainda, porque aí a gente armazena e roda depois, né? Então, lê tudo, armazenou e aí sai testando. Não precisa testar na hora que lê. Então, são algumas possibilidades. Para tanto, eu vou salvar isso aqui como versão 2, vou fazer um novo programinha, né? Salvar como, vou fazer um novo aqui, vou chamar, o próximo é o mesmo exercício, só que uma outra versão de resolução, que é bem rapidinha de ser feito. Olha só. A gente precisa agora do auxílio de mais variáveis. Uma variável para identificar quem que é o maior e uma variável para identificar quem é o menor. Agora, vamos
fazer um trabalho mental bem tranquilinho, bem bacana. Respira fundo, fecha os olhos e imagina assim, eu não tenho nenhum número, está tudo vazio, nenhum número. Eu li o meu primeiro número. O primeiro número que eu li, sem saber os demais, eu ainda não sei os próximos 4 números que eu vou ler, ele é o meu maior agora, e ele é o meu menor. Nesse instante, nesse momento, ele é o maior e ele é o menor. Então, quando eu começo a leitura, o primeiro número que eu leio, ele é o maior e ele é o menor. Faz sentido? Se faz sentido, então a gente vai fazer o seguinte. Leu o primeiro número. Eu vou falar que o primeiro número é maior, é menor. O primeiro número, ele é menor e ele é o maior. Ele é o primeiro. Então, já atribuí direto aqui. Então, tá lá, fiz a minha atribuição. A partir do momento que eu tenho esse aqui, eu digo que ele é o maior, e eu digo que ele é o menor, quando eu leio um próximo número, o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar se esse novo número que eu estou lendo, se ele é maior que o maior que eu já tenho, se esse cara aqui que eu estou lendo é maior do que o maior que eu já tenho, esse aqui é o meu novo maior. E a mesma coisa eu vou ter que fazer para o teste do menor, né? Esse novo número que eu estou lendo aqui, se ele é menor que o número que eu tenho armazenado como menor, então esse cara se torna o menor número que eu tenho agora. Entenderam o teste? Então eu vou fazer isso exatamente aqui. E aí eu vou fazer esse teste. Se o N2 for maior que o maior, então o maior agora é o N2. Se não é else, porque são testes separados mesmo. Se o N2 for menor que o menor número que eu tenho, o menor agora é o N2. Entendeu o teste que eu fiz? Bacana, né? Se o maior é maior, se esse cara é maior que o maior, ele se tornou o maior. Se ele é menor que o menor, se tornou o menor. Perfeito. Então a gente vai replicar esse teste daqui para os demais. E a gente vai apagar tudo isso daqui. Eita, ó que delícia apagar tudo isso. É esse? Não é esse. É. Agora, tá aí, né? A gente já fez os testes, eu só vou corrigir os nomes das variáveis. Então, esse aqui é o N3, 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 N4, 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 não somente 4. E agora o N5. Se eu não pulei nada, esse daqui é a última troquinha que a gente vai fazer. Então vamos lá. 555, 444, 333, 222, 22. Beleza. O que eu preciso fazer? Mostrar quem que é o maior e quem que é o menor, né? System.out.print ln o maior é maior. E o menor é o menor. Ó, que show! Viu? Belezinha? Compilou? Não mudei o nome da classe. Underline versão 2. Underline versão 2. Compilou? Opa, não deu nenhum erro. Vamos rodar, né? Bora rodar esse cara daqui. Qualquer coisa que você coloque, né?
ele vai indicar o maior e o menor para você sempre. Então, pode testar aí à vontade que funciona. E aí, tirando o zoom, só para a gente dar aquela olhadinha, né? Olha só, ficou grande? Fica, claro, mas olha só a diferença dos testes. São testes mais simples, né? Que a gente está montando, coisas mais rápidas de serem testadas, né? Então, é sempre o mesmo processo. Fica a dica aí para vocês. Então, a gente resolveu o primeiro exercício e a gente dá continuidade na próxima aula, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês, então. Ótima semana e a gente se encontra na quinta.